o que Ele é. Eu não sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Na primeira reunião a gente começou falando sobre uma vida de dependência com Deus. E depois que a gente acabou aquela reunião, eu comecei a pensar num momento da minha vida onde eu fui deslocado de um estado para o outro. Quem lembra aqui que um dia eu fui para outro lugar fazer uma missão? Então eu saí de um lugar e fui para o outro lugar, fui para outro estado. E lá eu não podia trabalhar. Por quê? Porque o missionário que ia para outro estado não podia trabalhar, porque senão descaracterizava a missão que Deus deu para o missionário. Assim é uma vida com Deus. Para cada um aqui, Deus deu uma missão. Mas às vezes, o dia a dia faz a gente negociar a missão que Deus deu na nossa vida e a gente descaracteriza. Assim também são os nossos filhos. Criar nossos filhos é uma grande missão que Deus nos deu. Mas Ele deixou para nós as instruções de como criar nossos filhos. E às vezes, por uma falta de sabedoria, a gente descaracteriza a missão que Deus nos deu de criá-los no caminho em que se deve andar. Então, irmãos, para que eu não descaracterizasse a missão, eu não pude trabalhar. Então tudo que eu precisava era uma dependência de Deus. Tudo que eu precisava tinha que orar e esperar a providência de Deus. E eu garanto a vocês uma coisa, não é mentira. Vinha no tempo de Deus, mas as coisas chegavam. Foi o tempo em que menos faltou algo na minha vida, foi quando eu vivi uma vida de dependência de Deus. Olha o texto, e eu lembrei de um texto que durante a missão eu preguei por um bom tempo. Êxodo capítulo 13, versículo 21 diz assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Israel, irmãos, a nação de Deus, ela está saindo do Egito e agora está de frente para um deserto sem saber o que fazer. A gente está diante de um texto onde a nação de Deus, que Deus chamou para ser a nação dele, estava diante de um deserto sem ter nada para comer, nada para vestir. E Deus vai se formar em duas coisas para atender a necessidade de um povo. Esse texto a gente vai ver um único Deus se formando em duas coisas para atender a necessidade de um único povo. Então a gente vai ver Israel cheio de necessidades, vivendo uma vida prestes a entrar no deserto e uma vida de total dependência de Deus. Aí a gente vai ver num texto, sabe o que? Deus, durante o dia, ele se formando numa nuvem. Para quê? Para que aquela nuvem guiasse Israel pelo deserto. E qual era o segredo de Israel viver com Deus naquele tempo? Eles tinham que olhar para essa nuvem, porque quando ela se formava, a nuvem correta, que era a Shekinah de Deus, era o sinal que eles tinham para caminhar no deserto. Quando aquela nuvem sumia, eles paravam. Eles só podiam caminhar quando a nuvem se formava. Então, durante muito tempo, eu preguei sobre isso. Sobre o quê? Sobre Deus
já tem algo formado para nós, mas nós precisamos prestar atenção no que Ele está trazendo para nós. Então, quando Israel entendia o que Deus estava formando, eles recebiam algo da parte dele para atender às suas necessidades. Então, durante muito tempo, irmãos, quase um ano, eu preguei sobre isso. Que Deus, Ele já tem formado para nós. Mas por que a gente ainda não recebeu? Porque nós ainda não olhamos para Deus da forma em que a gente compreenda aquilo que Ele está nos dando. Está dando para compreender? Então, durante um tempo, eu preguei sobre isso. Sobre que nós precisamos entender o que Deus está formando para nós, para a gente receber de Deus. Aí hoje nós estamos querendo muitas coisas, não estamos? E por falta de entendimento, você acha que Deus vai trazer de novo para nós, para que a gente perca para o maligno sem antes compreender? Então tem muitas coisas que nós estamos querendo hoje, mas por falta de entendimento, a gente ainda não recebeu. Então nós vamos precisar compreender aquilo que Deus está formando para a gente ser guiado por Ele, para caminhar e Ele atender às nossas necessidades. Entende aonde Deus quer chegar com a instrução da palavra de hoje? Porque nós estamos vivendo uma vida em que a gente se pergunta por que aquilo que eu quero tanto Deus ainda não trouxe. Porque um dia Deus, Ele nos deu algo, mas nós não compreendemos. Então o maligno, ele rouba quando a gente não tem entendimento. E assim eu fui pregando, mas esses dias Deus falou algo mais forte ainda no meu coração. Porque o segredo com Deus, irmãos, é ouvir a voz de Deus, mas é você continuar ouvindo o que Ele está falando. Aquilo que Deus falou para você lá atrás, você não pode ficar preso naquilo que Deus falou lá atrás para você. Porque senão corre o risco de você morrer com coisas que Deus falou. Como é assim, mano? Quem lembra da passagem de Abraão aqui? Que mandou matar o teu filho. Deus não falou para Abraão assim: Abraão, eu quero que você sacrifique Isaac. Ele ouviu a voz de Deus, não ouviu? O que ele fez? Ele pegou Isaac, pegou um feixe, pegou um jumento e foi matar o filho. No caminho, Abraão fez o quê? Ouviu o quê de novo? Quando ele ia matar o filho, o que ele fez? Ele ouviu a voz de Deus. Ele disse que Abraão, não precisa mais matar o teu filho. Eis aí o cordeiro que eu vou providenciar. Então Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ia sacrificar o filho. Agora, se ele parasse de ouvir a voz de Deus, ele teria matado o teu filho. Mas o segredo de uma vida com Deus não é você viver pelo que Deus já te falou. O segredo de uma vida com Deus é você caminhar com aquilo que Ele está falando. Porque Deus, Ele não muda, mas Ele se movimenta. Você quer ver uma coisa, como que Deus se movimenta? Lá no deserto, Deus falou o que para Moisés? Moisés, tira essas sandálias porque o lugar é santo. Aí quando Jesus veio, Jesus andou de chinelo. Por quê? Porque no Antigo Testamento o lugar era santo. Agora no Novo Testamento, quem somos santos somos nós. Então nós temos que entender a movimentação de Deus, porque senão a gente vai morrer no deserto pelo caminho com aquilo que Deus falou. Quando Deus mandou o maná do céu para o deserto, Deus falou assim: ó, coma um pão que te satisfaça e não junta nada, porque senão vai dar bicho. Mas aí quando Jesus veio, Ele multiplicou os pães e o que Ele fez? Junte todos os pães para que não sobre nada. Então com Deus não podia juntar, mas com Jesus já podia juntar. Então a movimentação de Deus, ela é diferente no tempo em que Ele está atuando como Ele quer. Está dando para compreender? Então quando eu caminhei com essa palavra, eu preguei sobre uma coisa. Qual? Você só recebe de Deus se você estiver entendendo o que Ele tem para a tua vida. Mas esses dias Deus já falou uma outra coisa comigo. Lembra? Uma coisa é você viver com o que Deus falou. A outra coisa é você caminhar com aquilo que Ele está falando. E olha o que Deus falou comigo. Efésios, obrigado. Efésios capítulo 3, versículo 8,
Diz assim, obrigado, irmão. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz assim, ó: a mim, o mínimo de todos os santos me foi dado. Dado o quê? A graça de anunciar entre os gentios. Os gentios são os povos que não são judeus. Por meio do evangelho, as riquezas ou bênçãos incompreensíveis de Cristo. Quando eu li esse texto, obrigado, eu pensei em uma coisa. Eu perguntei assim, falei: Deus, se durante um tempo eu preguei que as pessoas precisavam compreender para receber, porque se elas não entendessem, elas não receberiam. Quando eu li esse texto, Deus, ele falou profundamente no meu coração, porque a gente acabou de ler sobre o quê? As riquezas incompreensíveis de Cristo, não foi? Aí eu te pergunto uma coisa: pode alguém compreender aquilo que não é compreensível? Pode alguém receber uma bênção que não está compreendendo? O texto acabou de dizer que sim. Então a movimentação de Deus foi da seguinte maneira: você pode sim receber da parte de Deus algo que você ainda não compreendeu. Por quê? Porque Deus, ele vai dar uma capacidade de você e eu receber coisas da parte dele, simplesmente porque ele me disse uma coisa: Bruno, prega hoje para o meu povo que eu ainda sou um Deus que transbordo. Eu sou um Deus que ainda posso fazer coisas inusitadas. Por eu ainda ser o Deus, avisa que eu posso liberar para todos eles aquilo que ainda não pode se esperar da parte do homem. Então Deus é um Deus que é capaz de fazer algo muito mais além do que pedimos e do que pensamos. Mas Deus, ele só vai dar aquilo que é incompreensível para quem tiver fome e sede da presença dele. Irmãos, Deus, ele vai dar uma capacidade de nós recebermos dele aquilo que a gente ainda não compreendeu, simplesmente se nós estivermos sentindo fome e sede da presença dele. Porque às vezes, irmãos, a gente quer compreender muitas coisas, não é? Às vezes o homem, ele quer entender muitas coisas, ele quer saber o porquê foi feito isso, por que vai fazer isso. Há uma inteligência entrando na igreja, irmãos, que faz a gente viver pelas circunstâncias, mas a gente esquece de viver por uma profecia. A profecia ainda é o que Deus está falando. Então, muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas que vão querer entender o que você está querendo receber de Deus. Eu, às vezes, irmãos, eu estou lá no trabalho, eu estou lendo muitas páginas, e eu estou tentando entender as coisas que Deus está fazendo. Sabe o que eu faço? Eu recebo uma visitação de Deus, e Ele fala assim: Bruno, por que você quer entender muitas coisas? Aí eu ouço a voz de Deus, eu paro, largo todos os livros. Eu estava falando isso com o Mário hoje, né, Mário? Aí eu começo a contemplar as coisas de Deus. E ele fala comigo assim: Bruno, você quer entender tantas coisas? Olha para a manifestação da minha vida na sua vida. Você. Aí eu paro e me pego pensando: eu, Bruno, era um viciado. Hoje eu sou casado, faço a obra de Deus. Aí às vezes a gente quer entender tantas coisas e Deus não quer que a gente compreenda nada. Deus só quer que a gente esteja na presença dEle, estenda a mão que Ele quer te dar e receber. Às vezes eu quero entender as coisas de Deus para receber, e Deus só está querendo que eu estenda as mãos e receba. E muitas pessoas querem explicar o motivo pelo que Deus vai te dar, e Ele só está falando: filho, vem para a minha presença, porque eu ainda sou um Deus que transbordo. Estende as mãos e receba. Sabe por quê, irmãos? Porque na presença de Deus o ambiente, ele vira um ambiente profético. Você sabe o que é um ambiente profético? É um ambiente onde você não precisa pedir nada. Por quê? Porque o ambiente profético é um ambiente onde Deus está trabalhando.
Você só precisa estender as mãos e receber. Por quê? Porque na presença de Deus é Ele que trabalha e você recebe. Porque todo pai, ele trabalha para o filho receber. E por que eu ainda não recebi? Talvez porque eu ainda não tenho a consciência de filho. Porque o dia que nós tivermos a consciência de ser filhos de Deus, nós vamos aguardar a herança que Ele separou para mim e para você. Às vezes, irmãos, a gente vai para campanhas, não é isso? Quem já foi para campanha aqui? Eu não estou pregando contra nada. Mas às vezes a gente vai para a campanha e a gente faz 7 semanas, 21 semanas, é bênção. Deus trabalha em tudo isso. Mas você já viu alguém fazer campanha depois que é eleito? Quando você recebe a eleição, você para de fazer campanha. Por quê? Porque você já tomou posse da condição que você fez a campanha. A Bíblia diz que nós somos eleitos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, por que nós fazemos campanhas para receber as coisas? Nós precisamos fazer campanha para receber as coisas? Ou nós estamos precisando receber um batismo de conscientização de que somos filhos e há uma herança disponível para nós? Então talvez Deus esteja querendo trazer uma consciência para nós de que nós somos filhos. E filho, ele é herdeiro. E herança só se pega no tempo certo. E às vezes a gente vai querer fazer coisas fora do tempo. Irmãos, não tem nada mais desastroso do que alguém fazer algo para Deus fora do tempo. Irmãos, não tem nada mais desastroso do que um homem e uma mulher fazer algo fora do tempo. O tempo, o Kairos, ele é o tempo de Deus. Ele não pode ser tocado por ninguém. Mas como que isso acontece? Quando o tempo de Deus, ele vem para a nossa vida e nós entramos no tempo dele, não há nada que seja imperfeito quando nós estamos no tempo de Deus. Mas nesses dias, o nosso inimigo, ele sabe que o tempo de Deus é um tempo perfeito. Então a única coisa que ele vai fazer nesses dias não vai ser tocar no tempo de Deus. Vai ser fazer a gente andar fora do tempo. Fazer coisas apressadamente para quê? Para que a gente faça algo fora do tempo. Deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente está buscando algo que é verdadeiro, a gente tem que entender uma coisa. O nosso inimigo, ele é opositor. O que é ser opositor? Opositor é o que se opõe à verdade. Então tudo aquilo que é verdadeiro, o inimigo ele vai se levantar como falso. Para quê? Porque se você estiver buscando aquilo que é verdadeiro, se aparecer algo parecido com o verdadeiro, você pega. Então quando você pega algo parecido com o verdadeiro, você para de buscar, não é isso? Então tudo que vai acontecer nesses dias é nós estarmos buscando algo que seja verdadeiro e vai aparecer algo na nossa frente que não seja verdadeiro. Por quê? Porque se for parecido com aquilo que você está buscando, você para de buscar o verdadeiro porque você encontrou algo parecido, não é isso? A igreja está entendendo? Se eu estou buscando uma Bíblia, essa é a minha Bíblia, e eu só vou embora para casa se eu encontrar a minha Bíblia. Mas se você botar algo parecido com essa Bíblia aqui, eu vou pegar, não vou? Então eu vou parar de buscar aquilo que é meu. Por quê? Porque eu encontrei algo parecido com o verdadeiro. Então é isso que pode acontecer conosco para andarmos fora do tempo de Deus. Irmãos, quando Jesus estava numa festa em Canaã, quem lembra do milagre da transformação de água em vinho? Todos lembram? Jesus estava numa festa de casamento. Olha só que coisa incrível para a gente entender essa questão do tempo. Quando Jesus está na festa, todos estão curtindo a festa e vai acabar o vinho. A mãe de Jesus vai chegar até Jesus e vai dizer assim: filho, transforma, faz um vinho novo aí, você é o homem do milagre. Ele disse assim: ó mulher, o que tem eu contigo? Eu fiquei pensando assim, por que tanta grosseria com a mamãe? Jesus,
fez grosseria com a mamãe. 10 minutos depois ele foi lá e fez o quê? Transformou a água em vinho. Jesus, ele tinha uma agenda. A agenda de Jesus era movida pelas coisas do céu. Nada nessa terra fazia Jesus mudar a agenda dele com o compromisso que ele tinha com as coisas de Deus. Nada. Nem a mãe dele. Mas a mãe dele vem pedir a ele socorro para quê? Não havia uma festa. As pessoas não estavam curtindo aquela festa. Eles não fizeram uma festa. Por que eles mesmos não bancaram as suas próprias festas? Por que quando as coisas dão errado, as pessoas têm que vir até Jesus e cobrar um milagre fora do tempo? Entende que às vezes a gente faz as nossas festas, as nossas arruaças da nossa vida, a gente escolhe um relacionamento, a gente faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisas, e quando as coisas dão errado, a gente quer cobrar de Jesus um milagre na hora que a gente quer, mas com coisas que a gente fez e não conseguiu bancar. Era esse o ensinamento que Jesus quis dizer para nós. Espera aí, vocês fazem as festas de vocês e agora dão errado, vocês não conseguem bancar o que vocês fizeram, agora quer vir até a mim cobrar um milagre que é fora do tempo. Jesus estava querendo dar ensinamentos para nós naquele dia. Quando ele vai multiplicar os pães, a Bíblia fala multiplicação, mas Jesus ele repartiu os pães. Quando ele repartia os pães iam se multiplicando. Então a ideia original era o quê? Repartir para que se multiplicasse. Se a gente quiser, irmãos, ter uma ideia do que é multiplicar coisas na nossa vida, nós vamos ter que começar a repartir com outras pessoas. A gente tem uma ideia muito errada de crescimento, sabia? A gente acha que crescer na vida é quando a gente multiplica. Não. O crescimento tem a ver com o alimento. Quando você dá comida para o teu filho, você fica esperando que ele se torne 2 crianças ou 3? Ou você fica esperando ele crescer? Então a multiplicação, ela é e acontece quando você alimenta, não quando você multiplica. Então quando Jesus vai repartir o pão, as coisas começam a multiplicar. Se a gente quiser crescer na vida, nós vamos ter que adotar algumas práticas de Jesus. Qual? Vamos ter que começar a repartir algumas coisas, porque é no repartir do pão que a gente multiplica. Irmãos, o coração é o único órgão que não morre de câncer. Por quê? Porque nele passa todo o sangue, mas ele não fica com nada, ele distribui tudo. Os outros que recebem o sangue, que morrem de câncer. Por quê? Porque eles recebem o sangue e retêm o sangue, fica parado, aí as células vão ficar mortas. Então por que o sangue, quando é repartido, não dá câncer no coração? Porque é um órgão onde Deus nos ensina uma generosidade. Lembra quando eu comecei falando lá que a viúva, ela estava com medo de ficar com o pouco que ela tinha? É desse lugar que Deus quer tirar a gente. É desse medo de morrer com o pouco que a gente tem. E a gente fica com medo de repartir e ter a generosidade. Irmãos, a cobiça, o desejo, a vontade, ela nos traz uma falta de contentamento que a gente sofre muito com isso. Nós, por muito tempo, nós fomos acostumados a viver uma vida de consumo. Muitas pessoas, há 20 anos atrás, nos ensinaram a viver uma vida de consumo. O resultado de tudo isso são pessoas cansadas, estressadas, confusas e amargas. Mas há uma palavra de Deus dizendo uma coisa. Isaías 40, versículo 4 diz assim, ó: eis que eu vou aplanar tudo. O que tiver no alto eu vou descer, o que tiver no baixo eu vou subir, o que tiver torto eu vou alinhar. Então nesses dias em que a gente está vendo muitas coisas fora do lugar, a gente vai ver um Deus com uma palavra trazendo algo para estar endireitando e trazendo tudo para o lugar. Eu acho que já está na hora, né?
Olha, eu acho que eu tinha mais algumas coisas para falar, mas o tempo, a gente tem que remir o tempo. E eu queria muito deixar essa palavra no coração de todos nós, sobre um tempo que está vindo. Deus, Ele está alinhando muitas coisas já estão prontas para acontecer, irmãos. Muitas coisas, Deus, Ele vai trazer uma inteligência para o povo dele. Por quê? Porque nós só vamos conseguir receber a informação de Deus se nós compreendermos aquilo tudo. Então Deus, Ele vai trazer uma inteligência, uma compreensão para todos nós. E o reino de Deus, ele está sendo estabelecido. E nós vamos precisar compreender o que Deus está falando. Eu vejo Deus alinhando... Bem, você vai poder cantar para encerrar? Vou entregar para você cantar, tá? Eu vejo Deus, irmãos, mudando o curso de muita gente aqui. Essa eu vou encerrar agora. Eu vejo Deus alinhando a vida e mudando o curso de muitas pessoas. Mas olha só, quando Maria, ela recebeu a informação do anjo que ela ia ficar grávida, ela não estava dormindo, ela estava acordada. O anjo apareceu para Maria e disse assim: Maria, tu és uma mulher agraciada, receberás um filho de Deus. Era uma mensagem de esperança. Então ela estava acordada, mas o seu marido José, o seu noivo, entendeu tudo errado. Olha só, ele ia sair na calada da madrugada, ia deixar Maria sozinha, grávida. Por quê? Porque ele achou que ela havia dormido com outro homem. Mateus capítulo 1, versículo 18. A Bíblia vai dizer que quando José entendeu tudo errado, ele dormiu e apareceu um anjo no sonho de José e disse assim: José, não vai embora. Esse filho que Maria está esperando é de Deus. Casa-se com ela. Quando Maria recebeu a mensagem que Deus ia trazer um filho para ela, ela estava acordada. Mas quando José entendeu tudo errado, ele teve que receber a mensagem como? Dormindo. Então, para consertar muitas coisas na nossa vida, nós vamos ter que parar para ouvir o que Deus está falando. Porque a palavra de Deus é o que vai alinhar o homem com o propósito eterno pelo qual Ele está trazendo para todos nós. Esses dias, a gente começou essa caminhada com o Tevan, que foi falando sobre curados para amar ou curados para liderar. Porque todos nós somos líderes da nossa vida e das nossas casas. E com o tempo, nós estamos lidando com pessoas. Na verdade, irmãos, nós estamos com dificuldades de caminhar com pessoas que nos ferem. É muito difícil você caminhar com pessoas que te ferem. Quando a gente recebe uma ferida no trabalho, a gente fecha a porta do armário, a gente bate o cartão e vem para casa. A gente não convive com aquelas pessoas que estão nos ferindo. Mas e quando essas feridas, elas vêm das pessoas que convivem com a gente? Então nós estamos com uma dificuldade, qual? De caminhar com pessoas que nos ferem. E tem momentos na vida que a gente vai receber feridas de pessoas que mais estão andando dos nossos lados. E tem uma carta na Bíblia que é Paulo escrevendo a Filemão. E ele está trazendo para Filemão, não uma doutrina, mas ele está trazendo um convite. Qual é? Filemão, eu preciso que você viva uma vida de amor e de reconciliação. E Paulo começa a orar para que as pessoas comecem a viver uma vida de amor e de reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação é quando você vê algo fora do lugar e você reconcilia. Sabe quando quebra um osso? O que o médico faz quando ele engessa é reconciliar o osso que foi quebrado. Então, nós temos um próximo encontro onde a gente pode falar um pouco sobre amor e reconciliação. Eu acho que seria uma mensagem que Deus estava trazendo para nós. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, nosso Pai, eu entrego
agora para fechar com louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por todos que estão aqui. Que a tua palavra venha estar no coração de cada um nessa noite. Amém e amém. Que as palmas louvem o Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Acabando esse louvor, a gente vai dar as mãos e vai encerrar com uma oração. Aí cada um faz uma oração individual, tá bom? Pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluia, Deus. Glória. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto antes que o anjo houvesse. Ele já era Deus, revelou ser. Depois de amor, me inspirou. Guarda a casa dos meus amados. Desceu pela vida deles. Enquanto ela ora, desceu pela vida deles. Obrigado, Jesus. Isso reveste ela enquanto ela ora. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar o que vem pra disfarçar. Pode alguém tentar
Ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ele abre o olho, me olha aqui, volta. Tá doida, madrinha, mãe.